Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Eduardo, sou enfermeiro e hoje eu vim falar aqui um pouco sobre farmacologia, tanto na criança, no adulto. É um tema muito pedido por vocês. Imagino que tenha bastante gente na qual tenha bastante dúvidas em relação a questionamentos sobre essa matéria. Como todo profissional na área de saúde, a gente tem certezas sobre essa temática. Mas antes disso tudo, para a gente abordar esses assuntos, fazer essa revisão, que cai muito em concurso público, residências, tudo que for assim dentro da prática do clínico dia a dia, eu espero que vocês, por favor, compartilhem esse vídeo, comentem, dê uma joinha para me ajudar com o meu trabalho aqui, para trazer mais assuntos, mais temáticas, mais coisas do dia a dia, para a gente, digamos, abordar nessas práticas em si voltadas para a enfermagem, de aulas para enfermagem. Mas um pedido que eu faço para vocês: comente aqui embaixo desse vídeo qual a próxima aula que eu vou trazer para vocês. Se vocês querem que eu traga uma aula só voltada para UTI, uma aula voltada mais para criança, saúde do adulto, mais alguma coisa voltada em si para morfologia, anamnese. Vamos ver exatamente o que vocês vão pedir. Os que for mais comentado nesse vídeo, a gente traz na próxima aula. Beleza? Introduzindo aqui o assunto, né? Farmacologia da criança e do adulto, né? É uma coisa que a gente sente muita insegurança, para ser sincero, desde a nossa formação em si, não importando se for o grau auxiliar, técnico, até na graduação ou pós-graduação, sempre teremos uma insegurança em relação a essa temática. Quando a gente fala, tipo, cálculos, quando a gente fala, digamos, dosagem, quilograma, peculiaridades, tudo que for relacionado às vias medicamentosas ou a farmacovigilância, a farmacodinâmica de cada medicamento, todos começam a ter dor de cabeça quando a gente vai discorrer sobre esse assunto. Porém, entretanto, como todo profissional excelente, precisamos revisar esses assuntos, por causa que esses assuntos sempre estão em atualizações, sempre tem alguma coisa de alteração, tanto na questão da vigilância em si, principalmente não visa, do nada suspende alguma medicação, alguma coisa assim, ou entra novas farmacologias, mais fármacos para a gente decorar, e sempre a gente tem que, digamos, se esforçar para poder, digamos, lembrar dessas medicações. E as mesmas medicações que a gente tem no dia a dia, se for comparar, digamos, em um grau retrospectivo ou prospectivo, sempre vai ter alteração. Anos atrás a gente vai ter outras medicações, hoje a gente tem outros padrões ouro de medicação, e talvez no futuro a gente vai ter novas tecnologias com novos padrões, novos tipos de medicamento que podemos ser utilizados na nossa prática de dia com segurança. Mas para ter essa segurança, essa praticidade, para a gente poder aplicar no nosso paciente, a gente tem que sempre revisar essa temática. E antes disso tudo, não tem como falar somente sobre das vias tópica, nasal, auricular, interal, subcutânea, intramuscular, endovenosa, intraóssea. Esta aula vai estar mais focada em, digamos, de um resumo propriamente dito da matéria. A gente não vai falar muito sobre esses cálculos. Se caso vocês quiserem que eu fale sobre esses cálculos, fórmulas, com base na qual vocês têm, digamos, uma curiosidade, só deixa um comentário aqui que eu trago talvez na próxima aula. Eu dei uma revisada nos manuais, guias práticos que a gente tem mais atualizado, no da EBSER, tanto em si, da farmacologia clínica da USP e do Hospital do Sírio-Libanês. E então a gente vai, digamos, discorrer talvez algumas dúvidas que vocês têm, que vai estar dentro dessa aula. E o que não tiver, vocês comentam. Lembrando que esta aula vai ter também um extra. A gente vai falar sobre anti-inflamatórios, as dosagens mínimas, quantidade recomendada e a diluição. Então, espere até o final dessa aula. Bem, falando cada via de administração que a gente faz, vamos começar pela via dérmica, ou a via tópica, que o principal local é pele e mucosa. A gente tem cremes, temos loções, temos ungüentos, temos pós, temos emblastos. Vamos falar de cada um. Cremes, nas quais tem mais assim dermos cosméticos, né, como posso dizer, são emulsões semissólidas com características não lipídicas, ou seja, elas não são gordurosas, que no caso é facilmente removida com água. Loções são preparações somente aquosas em si, ou seja, a limpeza também
pode ser removida com água. Já os ungüentos são bases com oleosas, ou seja, elas já são, digamos, gordurosas, ou seja, dificilmente a gente consegue retirar com água. E normalmente ungüentos a gente utiliza para aquelas tipo de feridas assim, em específico, na qual ela precisa estar totalmente úmida, bem úmida, para, digamos, fazer aquela recuperação em si. Mas os pós, voltando aqui para o negócio, os pós são partículas finas com finalidade protetora, refrescantes, secantes, é muito utilizado tanto na questão de dermatites associadas para incontinência, pós, assim, digamos, para prurido, que tem aquele lá, digamos, o pó mentolado, que é para, digamos, diminuir a sensação de prurido, aquela refrescância quando um paciente tem uma varicela em específico. E os emblastos transdérmicos são aqueles, digamos, dispositivos em si, ou posso dizer, camadas como, por exemplo, os salompas, nas quais a gente coloca o produto em si como de forma adesiva na pele do nosso paciente, por difusão, na qual ele vai passando ali para a sensação, digamos, diminuir a queixa álgica, e é muito utilizado em si dentro da prática clínica, da clínica médica. Lidocaína, adesivos de nicotina, para quem, digamos, está em tratamentos associados a tabagismo avançado, e por aí vai. Ainda temos também a via nasal, inalatória, nas quais é o tipo mais utilizado na pediatria. Às vezes também temos assim, dentro do pronto-socorro, onde, digamos, em crises hipertensivas, onde a gente faz, digamos, a inalação com salbutamol ou um corticoide diante de um processo de asma. Já dá para entender que criança digamos, é um pouco mais complicado com o sistema respiratório, porque os principais problemas da criança estão voltados para o sistema respiratório e também tem o gastrointestinal, mas aqui vamos colocar específico nessa classe de medicamentos. Quando a gente vê que tem o espaçador, você entende que o espaçador é o mais recomendado quando a gente vai fazer, digamos, bomba inalatória de puff. Por quê? Porque a partir do momento que o espaçador ele tem essa distância, você entende que, tipo, quando a gente tem a bombinha ali do salbutamol específico, se a gente colocar na boca, mesmo que aquilo for aerosol, não vai acabar sendo oral. Porque mesmo que a gente inala uma parte, a outra parte a gente vai, digamos, ir para o sistema gastrointestinal. Porque as partículas, elas tendem, digamos, a ficar sobre o ar. Mas a partir do momento que eu tenho uma estrutura que eu faço assim, que eu faço borrifo, já vai para essa cavidade aqui da via aérea superior com a oral. Se eu tenho esse espaçador, eu aumento essa distância. Ou seja, essa partícula vai demorar mais para eu, digamos, ir para a mucosa. E como ela fica, digamos, no ar, e na superfície ali, no ar, até, digamos, ela ir para a minha cavidade, eu vou já aspirar. Isso, a maior parte das partículas, elas vão lá para o trato respiratório, em vez de para o trato gastrointestinal. Por isso que o espaçador é muito importante para esses problemas voltados à crise de asma, digamos, broncodilatador, broncoespasmo. Por qualquer assim, patologia que a gente precisa desse fármaco, é o mais recomendado. Tanto é que antes disso, era mais utilizado somente a bombinha. Mas agora, em adulto e criança, é utilizado isso. Ocular. Temos os colírios, temos os lubrificantes oculares, temos os ungüentos oculares. Ainda também temos emblastos transdérmicos oculares, onde eles acabam liberando, digamos, algum fármaco em si já direto no olho. Como se fosse como se fosse lente. Assim, a gente não consegue visualizar bem, a acuidade visual fica diminuída. Mas só que a medicação está naquela lente, o negócio do emblasto ali, coloca ali sobre a superfície do olho e vai liberando o fármaco por difusão lentamente. Mas isso é raramente utilizado em si, mas no serviço especializado. Quando a gente fala de via otorrinológica, a gente só vai pensar mais em lubrificantes oculares, colírios e algumas pomadas, principalmente em situações. Aqui em específico, essa aqui é mais para uso veterinário, tá? Eu tinha pegado no Google outra pasta, mas ignore esse fato. Mas, assim, quando a gente fala de ungüentos oculares, pensa que criança
tem muito acidente quando a gente fala da primeira infância. E quando tem queimadura, digamos, de área assim, da região ocular, queimadura de córnea, muitas das vezes a gente usa muito esses unguentos oculares para, digamos, para proteção aqui da região das áreas dos olhos. Então, na pediatria é o que a gente vai mais encontrar. Via otológica, auriculado. Aquele local é o pavilhão auricular, que a gente utiliza algumas medicações em si, questão de dor ou, digamos, alguma secreção espessa aqui nessa região, da cera em específico. E a via interal, via oral, que a gente tem nossas cápsulas, pastilhas, pílulas, comprimidos, requisitos, moção e suspensões. De cápsula, a gente tem que pensar na superfície gelatinosa que, digamos, cobre um pó seco ou líquido. Como se fosse meio que um Advil. Não citando aqui marcas, mas tudo bem, porque é bom. Pastilhas ou tabletes, elas são saborizadas. Muitas utilizadas em síndromes gripais agudas, né? Influenzas, processos de gripe em si. Muitas das vezes, a gente, tanto na pediatria quanto na criança, na fase adulta, a gente utiliza essas pastilhas, digamos, para ajudar o processo inflamatório daquela região, com a questão dor em si, e ainda mais por ser saborizadas, aí tipo, acaba, digamos, sendo bem mais aceitas ali e facilmente compradas em qualquer farmácia. Mas, diante da prática clínica, se o paciente está internado, poucas vezes a gente vai ter essas pastilhas. Pílulas temos utilizadas para referir comprimidos ou cápsulas pequenas, perdão pelo erro de português, mas ali. Comprimidos são só, digamos, discos compactos, de uma pressão muito forte, por isso que eles ficam assim firmes. São suas soluções somente de pó. Um exemplo que a gente pode utilizar, o antiagregante plaquetário, o AS, né? Elixires, é difícil falar essa palavra, são soluções mistas com água e álcool, que algumas medicações são realizadas com base nesse processo. Emulsão, uma solução que é gordurosa, né? Oleosa, com mistura de água. Aí, no caso, muitas das vezes é feita dessa forma. Suspensão, apresentações líquidas que contêm partículas. Algumas suspensões que podemos dizer, sólido de reidratação oral, que são soluções em si, com base de suspensão, nas quais elas estão dissolvidas, mas só que ainda temos a apresentação dessas partículas. Onde, dentro do gastrointestinal, por ser, digamos, moléculas grandes, ajudam ali no processo antidiarreico ali diante da superfície da mucosa. Aqui falando mais outras medicações em si, as subclassificações dentro da via interal, temos xaropes, muito utilizados na pediatria, que são soluções dissolvidas com açúcar e água. Supositórios, onde a gente introduz em algo dentro de um orifício, mucosa, né? Absorvidas lentamente, algumas mais voltadas para crianças e adultos, mais voltados para, digamos, processos diarreicos em si, limpeza de trato gastrointestinal, ou supostamente somente para, digamos, queixas álgicas locais. A gente utiliza muitos esses supositórios. Dragas são aqueles comprimidos ou medicações, né? Que a gente vê que tem uma camada em si brilhante de queratina e açúcar e corante. Via parental é a via que a gente mais na área da enfermagem mais trabalha. E é uma via na qual todo mundo tem dúvida. Às vezes pode fazer errado a questão da técnica ou por aí vai. E temos lá intramuscular, subcutânea, endovenosa, intradérmica. E vamos falar de uma de cada vez. Na intramuscular, é que faltou aqui a ventroglútea, por isso que eu deixei entre parênteses, né? Ou eu deixei ali aspas. Acho que eu tô falando bobagem, mas enfim. Temos a vasta lateral, temos o deltoide, temos a dorsoglútea e temos em si a ventroglútea. Cada uma é uma área específica de cada músculo. Só que cada um tem a sua peculiaridade, o seu máximo de volume que você pode ser feito. E quando a gente fala de criança e adulto, cada um tem a sua especificidade. Não posso administrar o mesmo volume de um adulto dentro de uma criança. E aí, qual músculo eu vou, digamos, determinar tal medicação pela quantidade de volume que tem ali? E pela idade? Quem decide
é o profissional da área de saúde na qual vai administrar a medicação. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Porém, quando a gente vai falar, digamos, de segurança, você fica pensando, qual é um músculo ou a técnica intramuscular mais segura para se fazer dentro de um paciente? Se for tipo questão de adulto ou por aí vai. Ventroglútea. Porque aqui, cada um tem sua especificidade. Porém, a ventroglútea é o procedimento intramuscular mais seguro que a gente pode fazer. Além de aceitar um bom volume, ter pouca rede capilar naquele local, e vaso, não temos nervo passando dentro dessa área, é, digamos, a intramuscular mais segura de todas as outras. Mas por quê? Vamos voltar aqui. Deltoide tem a sua especificidade. Aqui a gente já tem, digamos, capilares importantes. A gente tem vasos grandes e vasos pequenos. Temos artéria passando aqui. E ainda temos os nervos, que eu já acabei de citar, né? Qualquer a introdução em si irregular da técnica, se eu for, digamos, administrar aqui, digamos, a minha injeção em si, eu posso, digamos, acabar lesionando alguma estrutura nessa região. E dependendo do volume que às vezes pode estar no excesso do limite, eu posso causar, digamos, um trauma local, gerando até um processo de necrose. Então, a deltoide de todas essas aqui é a pior. Tá, e a outra que é menos pior? Dorsoglútea. Por quê? Na dorsoglútea a gente tem que fazer negócio daquele processo de quadrantes. Se a gente, digamos, pega o quadrante errado, a gente pode acabar acertando no nervo ciático, deixando a pessoa paraplégica naquele local. Se não, digamos, indeterminada ou momentânea, a gente corre o risco de acertar ali o nervo ciático. E além de ter, digamos, alguns vasos ali importantes. Então, da segunda pior intramuscular, temos a dorsoglútea. A terceira, menos pior. E a segunda melhor, intramuscular, é a vasta lateral. Muito bem aceita em crianças e tudo mais. Os vasos sanguíneos acabam ficando abaixo do osso. Os principais vasos, os grandes vasos sanguíneos ficam ali perto da estrutura do osso, após. E o nervo fica depois do osso. Ou seja, se a gente vai administrar ali no nosso paciente, tem menos riscos. Entretanto, ainda tem vasos sanguíneos ali importantes. Por isso é que acaba, digamos, fazendo extravasamento de medicações ali no local. No qual pode gerar trauma, lesionar, causar dor e necrose. Mas pode ir, diante disso, aos melhores locais para administrar medicação intramuscular é a ventroglútea e vasta lateral. Já a dorsoglútea e deltoide, que é muitas vezes utilizado dentro da prática clínica, acabam sendo menos seguros. Ainda mais se a gente parar para pensar que os profissionais muitas vezes nem tem tanto treinamento ou curso complementar, não tem muita capacidade para fazer o manuseio da medicação e pode, digamos, acabar gerando um processo, um problema secundário para o nosso paciente. Aí no caso, o COREM, que é o conselho nas quais a gente rege a nossa profissão, temos um manual que ele é de 2005 para 2006, porém, esses mesmos dados são até hoje aplicados aqui no nosso dia a dia, tanto que para ser técnico de 2024, do ano passado, a gente utiliza as mesmas unidades, só que tipo, isso varia de literatura. No Potter vai estar uma literatura, às vezes no Brunner vai estar em outro volume, então isso pode variar, mas o certo é a gente seguir conforme com base no Corém. Embora essa aqui seja do Corém do Paraná, mas tudo bem, a gente pode seguir aqui. Bem, prematuros, neonatos, latentes, onde a gente faz vasto lateral. Embora o ventroglútea na prática do dia a dia é mais utilizado, né? Mas tudo bem. Quando eu posso começar a introduzir outras vias?
dentro do negócio teórico. Quando eu posso começar a fazer a administração de outras vias intramusculares numa criança? A partir dos 3 anos. Abaixo dos 3 anos, se você for fazer, digamos, um deltoide ali, meu amor, já perdeu o Corém. Se prepara que você vai lesionar aquela criança com danos letais. Porque a criança menor de 3 anos não tem estrutura suficiente para conseguir aguentar ali a medicação naquele músculo. Ainda não está desenvolvido. E eu posso, digamos, causar uma lesão, um trauma que vai ser, digamos, momentânea ou independente para o resto da vida. Então, dentro da criança de 3, 6 anos, a gente vai começar a entrar o ventroglúteo, o dorsoglúteo, o vaso lateral. Mas vocês percebem que, digamos, com a classificação digamos, de anos da criança, a idade da criança, seguindo a lógica, ela vai, conforme a idade dela, vai ter um determinado volume. Quando a gente começa a ter deltoide na criança, de 6 a 14 anos, quanto a gente pode fazer? 0,5 ml. No adolescente e no adulto é 1. Olha aqui a diferença entre um para outro. Porém, diferente do deltoide, vamos lá para a ventroglútea. Criança, 1,5, já começa com 3 a 6 meses, quer dizer, 3 a 6 anos, 1,5. De 6 a 14 a gente pode começar com 2 aqui no máximo. De adolescente tem que ter 2,5. Adulto, 4. A regra quando chega no adulto é 1, 4, 4, 4. Mas já ouvi falar em outras literaturas falando que a dorsoglútea aqui, ou ventroglútea, também chega a ter 5 ml. Eu prefiro fazer menos volume, porque eu já tenho a ciência que, digamos, nesses músculos que são menos desenvolvidos em si, acabam sendo mais... não tem muito o que o músculo poder absorver. Porque às vezes o músculo pode estar tão atrofiado que, digamos, a medicação, uma proporção é, digamos, absorvida, a outra proporção é, digamos, ignorada. E se vamos parar para ver algumas campanhas nas quais eles administram mais que 1,5 no deltoide, tanto em adolescentes ou adultos, já dá para ter uma ciência que nem tudo vai ser absorvido ali no corpo. Uma proporção pode ser, digamos, neutralizada. Então, seguindo a lógica, menos é mais. Lógico, quando a gente vai ver uma prova de pediatria, aí vai perguntar ali, quando eu posso começar, digamos, a introduzir a intramuscular de outra via, sei lá, do deltoide, do ventroglútea, para uma criança que é menor de 3 anos? Quando eu posso começar, digamos, qual via eu utilizo para administrar a medicação? Antes dos 3 anos. Eu só tenho a vaso lateral. Depois disso, eu já posso começar a introduzir, digamos, outras dosagens. Mas aí, tipo, dependendo da idade, só vai aumentando de meio. Adulto, 1, 4, 4, 4. E não tem mais isso. Não administre mais do que tudo. E outra observação. Não adianta você fazer, digamos, uma punção e dizer que ali tem, digamos, determinado volume e fazer no mesmo músculo outra punção. Porque as pessoas acham que, digamos, esse volume aqui é só específico por punção. Mas na realidade é o quanto que o músculo consegue aumentar aquilo para poder absorver. E as pessoas acabam achando que essa outra regra é favorável para ela. E do nada a gente pode ver 3 injeções no mesmo braço. Que no caso não é recomendado. Intradérmica, muito utilizada a BCG quando a gente nasce, né? É uma das primeiras vacinas ao nascer, junto com a hepatite B, mas ela só, digamos, é meio ml, não passa mais disso. Também podemos fazer o negócio da prova tubelínica, tanto na criança no adulto, para ver se, digamos, teve contato ali, ou se a vacina está, digamos, eficiente para o paciente ali. Porque mesmo fazendo o negócio da prova tubelínica, o paciente pode estar vacinado, por isso vai dar positivo. Mas, a partir do momento que eu tenho também contato de paciente que teve tuberculose,
eu tenho que fazer a prova com o meu link ali. Outra função que a gente utiliza a intradérmica é para avaliação de processos alérgicos, para ver, digamos, a reação ali no nosso paciente, se ele tem, digamos, um processo importante ou não para descaracterizar. Subcutânea, embora ela seja menos potente que a intramuscular, também a gente faz muito. O para ser de 2018, né? A gente tem a norma aqui. Subcutânea, a gente só pode fazer 1,5 ml. E as principais áreas que a gente vai fazer é as principais locais onde a gente tem o tecido adiposo. Onde, ali abaixo do terço proximal do deltóide, né? Temos aqui essa região que, digamos, tem às vezes um tecido adiposo muito rico, né? Face superior do antebraço externo, né? Anterior e face anterior ou externa da coxa. Temos a região dos abdômenes. E por aí vai, né? Ou seja, se eu tenho, digamos, tecido gorduroso, principalmente que a gente faz muito no abdômen ou atrás aqui da região do antebraço, a região posterior do antebraço, do braço, né, na realidade, a gente faz a administração da subcutânea. Raramente a gente utiliza, digamos, as pernas, a região aqui, mas às vezes pode ser o único local para a administração da subcutânea. Mas normalmente é tecido adiposo da região do abdominal e posterior do braço. E os ângulos, né? É uma coisa que a gente tem que sempre se atentar. Paciente em si, para fazer intramuscular, é 90. Subcutânea, 45. Intravenosa, 25. 25 a 30. Agora, intradérmica, 10 a 15. Porém, uma especificidade da subcutânea é que a subcutânea, se eu vejo que um paciente ele está muito, digamos, tem bastante tecido adiposo, muitas das vezes, mesmo que a gente tenha uma 13 por 8,5, 13 por 7, em 12 por 0,7, tamanho da agulha lá, aquela agulha subcutânea, que ela seja fina. Se eu tenho um paciente que ele está muito, digamos, tem uma obesidade mórbida, tem muito tecido adiposo, a gente pode muitas vezes fazer também 90 graus, então vai ser administrado facilmente lá. Mas se eu tenho, sei lá, uma criança que nas quais ela é, digamos, tem uma caxia importante, ela é muito emagrecida e, tipo, não tem locais para fazer uma subcutânea adequada, muitas vezes vai aplicar na barriga. Só que quando a gente vai para, principalmente, a administração de insulina, se a gente faz ali na barriga e o paciente é muito emagrecido, se não a gente fazer 90 graus, eu vou estar fazendo intramuscular, né? Então, se está fazendo intramuscular, então a absorção vai ser mais rápido que a subcutânea. Então, ele vai para um estado de hipoglicemia muito rápido. Hipoglicemia para a criança, principalmente para a primeira infância, pode causar parada cardíaca. E muitas das vezes a gente aparece muito isso no pronto-socorro. O que acontece, né? É por conta da administração errada ali. Então, quando a gente vê que um paciente é muito emagrecido, vai fazer, digamos, insulina, vamos fazer 45. Tentar, digamos, lateralizar assim, 45 graus com a prega lá, prontinho. Vai tentar evitar o risco de acabar correndo risco de hipoglicemia severa. Outro acesso que a gente faz, no caso o enfermeiro faz, né? É podomyoclise. Outra área na qual a gente administra a medicação, faz punção naquela área em si e faz um manejo ali clínico dele. Quem faz essa punção é o enfermeiro, mas quem cuida desse acesso são os técnicos e os auxiliares. O que acontece? Nós enfermeiros fazemos essa punção quando o paciente tem algum critério na qual ele tem uma fragilidade capilar muito avançada, não pode ter um acesso central, ou digamos, ainda está no processo de fazer um acesso central, mas vai demorar. Porém, ele precisa receber volume, ele precisa receber medicamento. Porém, a rede venosa
está prejudicada. O que eu posso pensar? Fazer uma hipodermóclise. Hipodermóclise é uma punção na qual vai estar lá no tecido subcutâneo, onde esse tecido subcutâneo, por difusão, vai ficar, digamos, absorvendo as medicações. Cada local em si que a gente pode fazer, em locais que sejam com bastante tecido gorduroso, muitas vezes faz na região abdominal, anterolateral da coxa, deltoide, subclávia e por aí vai, né? Essas são as principais regiões que a gente faz uma hipodermóclise. Porém, cada região tem essa especificidade. Se eu tenho regiões nas quais elas têm proeminência óssea, o limite vai ser 250. Abdominal, 1000. Anterolateral em si, a gente vai ter mais ou menos 1500. Só nessa região aqui da interescapular, se o paciente vai ter que ficar em outro decúbito, assim, no dorsal, aí é a única exceção que pode receber 1000 ml. Porém, isso é limite de 24 horas. Depois que eu tenho esse a mais desse volume, eu tenho que ter outra especificidade para talvez fazer uma troca. Esse acesso em específico precisa ficar em até 7 dias e, digamos, correr lentamente. Porque se eu corro, digamos, muito rápido, eu vou ter complicações locais daquela região. Das, digamos, complicações agudas, a gente vai ter complicações, digamos, de edema, infiltração local, assim, hiperemia local. Mas as complicações mais voltadas sistêmicas, aí vai ter um comprometimento de 2 sistemas ali, por conta disso, do processo inflamatório. Esta região, não pode receber qualquer medicação. Aí, no caso, tem certas limitações. Vai só receber. Essa aqui é a lista que eu te peguei lá do Hospital Sírio-Libanês. Você vai pegar aspicilina, cefalipina, dexametasona, dipirona. A maioria aqui são mais assim, medicamentos antibióticos, anti-inflamatórios. Um diurético está ali embaixo. A escopolamina também está ali. Haloperidol, metadona, metoclopramida, tramal. Somente essas medicações que só podem ser feitas naquela região. E em observação, conforme o manual que eu estava falando lá do parecer técnico de 2023, eu só posso fazer 3 medicações em uma via. Se eu faço 4, eu tenho que automaticamente sacar aquele acesso e fazer outra punção. Ou seja, pedir para o enfermeiro fazer outra punção. Às vezes nas provas vai aparecer que tipo, auxiliar técnico de enfermagem pode fazer punção de hipodermóclise? Não. Quem faz isso é um enfermeiro especialista, né, em cuidados paliativos e oncologia. Não é qualquer um que faz esse acesso. Precisa até, digamos, até um treinamento para fazer isso. Um time especializado em hospital. Podemos ter tipo pacientes nas quais eles vão ter 2 acessos. Um somente para medicação e outro voltado somente para a reposição de volemia no nosso corpo, para, digamos, ter volume no nosso corpo. Pacientes que estão em desidratação extrema, pacientes que têm, no caso, delírio, ou na qual é mais crônico, que, digamos, seja Alzheimer, esquizofrenia, por aí vai. Esses pacientes também são critérios para receber esse acesso, né? Eles têm critério para, digamos, fazer essa punção. E aí, no caso, tipo, vai ter, digamos, uma região recebendo medicação e outra região vai acabar recebendo a volemia. Se a volemia foi extrema, mais do que o volume essencial, sei lá, se eu tenho, tipo, uma volemia região abdominal e ela recebeu mais do que um valor limite em 24 horas, eu tenho que automaticamente trocar daquela região. Porque se eu manter aquilo, eu posso, digamos, fazer uma complicação local ali. Tem um processo de infiltração do tecido e causar necrose. Ou seja, vai acabar gerando outra complicação para o paciente. Pacientes que são de cuidado paliativo, que tem essa observação em si, tem que ter essa, digamos, esse cuidado. Porque se eu administro mais que o necessário, eu automaticamente eu tenho que trocar o acesso. Logo, acesso, troca de 7 em 7 dias. Passou do volume que era de limite diário, troca. Passou do limite de medicação que é para fazer local, troca.
Teve apresentação de complicação na região, troca. Ou se tem algum processo inflamatório ou isquêmico, tem uma lesão ali naquela região em si, e você observou que, digamos, pode comprometer o nosso paciente, também troca. E somente essas medicações que a gente pode fazer. Ou seja, a gente tem um limite para poder, digamos, poder aplicar ali. Se eu faço outra medicação naquela região, eu tenho complicações. Quais dessas complicações? Da pior delas: processo inflamatório, purulência, necrose. E por aí vai. Agora o endovenoso, que é intravenoso, que é a mesma coisa, que é mais utilizado pela enfermagem, tanto a auxiliar quanto o técnico e o enfermeiro fazem essa punção em específico. A gente, na fase adulta, a gente tem um limite de só poder fazer somente na região dos braços. Porém, na criança a gente faz dos braços, das pernas e na região da cabeça, na região temporal. Por que ele só faz nos braços no adulto? Porque tem risco de ter tromboflebite. Se a gente faz, digamos, uma punção num adulto nas pernas, o risco é elevado para tromboflebites. Muitas das vezes, se caso a gente não tem uma rede venosa e só tem a região das pernas para funcionar, a gente precisa de uma autorização por escrito diante da avaliação do médico para poder puncionar aquela região. Quando se fala de um adulto. Agora na criança é liberado. E quais são as regiões que a gente mais utiliza no adulto? Nas crianças a gente utiliza mais a região da mão. Às vezes no posterior da mão. Mas só que aqui no antebraço, no braço, que é nas quais a gente mais utiliza, a gente tem a mediana cubital, a gente tem a cefálica, tem a radial, medial anterior cubital, subclávia, temos a cefálica, auxiliar, basílica, braquial. Quando a gente fala aqui de estruturas, eu fiz uma punção para esta região, a gente tem um músculo, né? Se a gente faz punção diante no músculo, dói mais. Se a gente faz punção em si de estruturas assim ósseas, também a gente vai muitas das vezes ser uma região dolorida, ou seja, essas regiões aqui da mão e do braço, quando for fazer a punção, são mais doloridas. Agora no antebraço é um pouco mais de boa e é mais preconizada. Por quê? Aqui a gente tem maiores concentrações para fazer a punção. Aqui a gente só tem 3. E o que acontece? Muitos dos pacientes, quando a gente vai ver as medicações dele, do nada entrou pelo pronto-socorro, o que eu vejo? Muitos deles são puncionados nessa região da fossa cubital. Por que ela recebe o nome de fossa cubital? Porque aqui, além de ter um triângulozinho na qual você tem, digamos, uma depressão na região, a gente tem a mediana cubital. Por isso que essa região é chamada de fossa cubital. Ainda mais de ser uma região nas quais ela é de fácil acesso, porque aqui ainda tem um alto calibre, para cá menor calibre no negócio das veias. A gente entende que a artéria traz o sangue e vai até a periferia. A veia retira do sangue da periferia para voltar lá para o coração. Se eu tenho aqui um comprometimento dessa área, você entende que, digamos, daqui para cá também foi totalmente comprometido? O certo quando a gente vai fazer uma punção ainda mais no nosso paciente é começar pela região que é mais distal para depois ir para proximal. Só que muitas das vezes a gente vê profissionais só fazendo aqui mais na proximal, o que acaba, digamos, perdendo essa região. Lógico, às vezes aqui estão em comunicação, vai para algum lugar. Mas só que a partir do momento que eu tenho uma punção aqui na região aqui da fossa cubital, as outras vezes que da parte inferior aqui vai ficar todo comprometido. Quando a gente vai ter, digamos, alguns catéteres, a gente tem que tomar cuidado com o tamanho dos gaules, ou os valores de ferro, enfim. Os gaules, quanto menor o galo, maior é o calibre e o tamanho da nossa, digamos, punção, da nossa agulha.
14, 16, transfusão sanguínea, ou quando o paciente está com alguma síndrome Vershkov ali, ou está com aquela síndrome ali de alcoolemia avançada, o paciente está muito desidratado, precisa de volume imediato, punção aqui, ó, 14, 16. Daqui pra cá, 18, 20, é mais de boa, né? Nosso paciente está só um pouco com a desidratação ali, uma medicação pode ser feita aqui com essas veias calibrosas. 22 e 24 são os gelcos mais pediátricos, utilizados também em pacientes com oncologia, com fragilidade capilar. Por eles ser menos calibrosos, são mais fáceis de perder. Porque quanto menor o tamanho do meu gelco, na qual eu vou utilizar, minha agulha, mais fácil outras estruturas, a coágulo de fibrina, o cálcio, restos celulares que estiver assim, dentro da rede sanguínea, se ficar ali na ponta do meu catéter ou dentro do meu catéter, se ele não tiver uma boa salinização, ele vai ocluir e eu vou obstruir esse catéter. Ou seja, eu perco mais rápido se o catéter for de menor calibre. Quanto maior o calibre, menor vai ser o risco para, digamos, eu perder, por conta dessa formação de coágulo. Por isso que é importante salinizar os acessos. E a salinização é com quanto? 10 a 20 ml, dependendo do tipo de dispositivo. No geral, 10 ml no mínimo. Mas quanto mais salinização, melhor para o meu paciente. O problema é que na prática diária, muitas das vezes, a gente vê muitos profissionais fazendo poucas salinizações. O que acontece? O paciente que já tinha com gelco aqui, que não tem nem de 2 dias no máximo, vai ter que fazer uma nova punção, porque o catéter em si, que foi escolhido, escolheu 22, 24, fez pouca salinização, ocluiu, perdeu. Para, digamos, eu administrar uma outra medicação no horário, eu vou ter que fazer outro processo de sofrimento do meu paciente. Vou estressar ele. Vou ter que funcionar outro local. Se eu já perdi aqui, e no outro braço eu já tinha tentado, quando eu posso fazer uma nova punção? Depois de 24 horas. Depois de 24 horas. Porque se eu faço punção no mesmo local, já está traumatizado. Já vai, digamos, ter um processo de hemostasia para tentar fazer a recuperação ali. Vou punçar no mesmo local, já vai estar, digamos, prejudicado. Aí vou colocar de novo, eu vou só mais atrapalhar o processo ali de retorno da circulação espontânea ali daquela região. Eu só posso funcionar depois de 24 horas daquele local. Mas, muitas das vezes que eu vejo, funcionou aqui, não deu certo, funciona de novo ali. Mas, não é recomendado. Para administração de medicamento, para ficar com uma terapia clínica de longa data, gelco. Duração, 7 dias. Quando o paciente vem lá do pronto-socorro, muitas vezes o serviço de emergência, coisa assim, em vez de ser 7 dias, vai ser somente 72 horas. Se o paciente veio, digamos, o serviço de SAMU, coisa assim do tipo, foi serviço de emergência e foi atendido sem muitas das vezes, tipo, sei lá, numa parada cardíaca, muitas das vezes acaba não tendo assim, uma punção adequada com uma antisepsia local, certa, correta. Aí fez uma punção com um gelco ali, sei lá, um 20 ou foi um 16. Aí o paciente só tem 72 horas. Quando dá 72 horas, aí eu deixo pra vocês. Depois dessas 72 horas, depois que a gente tem conhecimento que aquele gel veio lá de proveniência lá do pronto-socorro, né? Eu sei que o paciente foi atendido por um serviço de urgência, emergência e tudo mais, uma situação assim, sei lá, de parada, um passado clínico no meu paciente. Depois disso, eu saco aquele acesso e eu vou ter que funcionar um novo local. Aí, como está dentro da clínica médica e tudo mais, tá nessa internação, fazer a antisepsia adequada, aí o catéter vai ter duração até 7 dias. O que eu vejo muito no pronto-socorro, em vez de a gente estar utilizando o gel, vamos ter o scalp. O que o scalp é mais utilizado? Coleta de exames e medicação que dura no máximo 30 minutos a 1 hora. Aquele gel, como ser um catéter metálico, muitas das vezes ele vai, digamos, escavar nosso tecido. Porque o paciente muitas das vezes é puncionado bem aqui na fossa cubital. Por ser fossa cubital, tem uma área que tenha muita movimentação,
Se o paciente fica mexendo com esse, digamos, esse scalp, ele vai, acabar, digamos, traumatizando o local. Porque no caso vai, digamos, ferir, vai, digamos, furar mais o paciente, por ser um cateter metalizado. E o scalp, diferente do gelco, o gelco ele é número par, o scalp é número ímpar. E aí, é a mesma regra. Quanto maior o número, menor o calibre. Só que tem que ficar atento. Porque, né, muitas das vezes é muito utilizado no pronto-socorro, na parte pediátrica. Aí, você já entende que criança, né, é um pouco mais complicado, né? Coleta de exame é fácil. É rápido. Só que se for questão de medicamento, só vai tipo um medicamento, deixa correr ali, acabou, sacou o acesso. Não pode deixar o paciente com aquele escape se for, digamos, uma internação prolongada. Porque ainda vou proporcionar complicações. E se, digamos, ali no tecido tem um scalp, lá na fossa cubital, o paciente tem bastante movimentação, eu posso fazer um processo de filtração no local e a medicação ali, além de ser, tem algumas medicações sendo irritante ou vesicante, pode causar necrose no local. Ou seja, gera uma complicação para o paciente devido à escolha errada do dispositivo. Complicado? Complicado. Aqui na criança. Aqui, ó, as veias que a gente tem na região da cabeça que eu tinha comentado. Na criança, a gente tem mais locais para fazer a punção. Ali temos a artéria temporal, temos a veia jugular, veia externa, sublicável, que no caso aí é mais pro o enfermeiro, com capacitação para fazer essa punção aqui. Normalmente é mais a cabeça, mãos e pernas. Mas, diante disso, na criança, para ser sincero, é mais fácil puncionar a criança do que no adulto. Por conta que quando o adulto fica mais jovem, quando o adulto fica mais velho, às vezes tem um processo de aterosclerose. Por conta disso, veias mais difíceis, complicadas, com fragilidade capilar facilmente, elas estouram rápido. Agora na criança, como ela tem um processo de adaptação muito mais rápida, às vezes elas, digamos, são mais assim, elásticas, mais dinâmicas. Então, é mais fácil funcionar uma criança, principalmente bebês, crianças menores, do que funcionar um idoso. E agora o extra que eu tinha comentado ali, que eu falei que ia trazer algumas coisas a mais, além de falar de coisas básicas. Agora vamos falar um pouco aqui de medicações vesicantes e irritantes. De vesicante, muitas das vezes elas podem ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Quando a gente fala de adulto, para criança. Aqui na pediatria, vamos ter as nossas medicações vesicantes. Falou em vesicante, quer dizer que ela causa necrose, se tem contato com o tecido. Se tiver infiltração, se, digamos, pegou a medicação ali no tecido, eu tenho que aspirar logo, porque senão posso causar necrose. O que acontece? Epinefrina, noradrenalina, vasopressina, bicarbonato, cloreto de cálcio, gluconato de cálcio. A partir do momento que eu tenho, digamos, a infiltração daquele local, eu tenho que aspirar, porque se eu deixar aquela medicação ali, dá necrose no tecido, se ficar ali por muito tempo. Outras medicações, drogas vasoativas como amiodarona, dobutamina, dopamina, por conta da concentração, se ficar ali, dá necrose. Eletrólitos também causam, né? Cloreto de potássio, cloreto de sódio, tem que ter um tomado cuidado aqui. Esmolol, tiopentol, manitol, que isso aqui é muito utilizado enquanto é criança em si, ou digamos adulto, para um preparo de coluna, ou para, digamos, trauma avançado em psicoedema, edema cefálico importante, devemos ter cuidado. Contrastes e outras medicações. Nos contrastes, se, digamos, tiver um extravasamento de contraste para fora ali no tecido liso, se pega ali no tecido muscular ou subcutâneo, também causa necrose. Essas outras medicações, aminofilina, azul de metileno, dopamina, diazepam, fenitoína, prometazina, finedranina e metaraminonol. Essas aqui são todas as medicações vesicantes na pediatria. Agora, no adulto, é quase a mesma coisa. Só que a diferença é que aqui a gente só vai ter, digamos, as drogas vasoativas aqui, em específico.
Diferente daqui dos eletrólitos concentrados, aqui só vai somente ter as drogas vasoativas, sódio, gluconato de cálcio e bicarbonato de sódio. Retirou lá de cima para colocar aqui embaixo. Tá percebendo? Agora os irritantes, tanto para adulto para criança, todos os antibióticos, anti-inflamatórios que vocês estiverem aí, antivirais que vocês estão vendo aqui, até em si o etomidato, que é um negócio para entubar o nosso paciente, todas essas medicações, elas são irritantes. Por que eu falo que é irritante? Porque elas podem proporcionar, chegando lá na túnica do nosso paciente, na túnica ali do vaso sanguíneo, se por terem, digamos, macroestruturas e não serem dissolvidas adequadamente, porque muitas das medicações que são irritantes, elas estão dentro de um frasco, precisa ser dissolvido ou com água destilada ou com soro fisiológico ali. No caso é uma recomendado, se tiver frasco, água destilada. Mas se a gente tiver, muitas vezes, por conta do, digamos, nível SUS, recursos, falta de recursos, a gente utiliza, digamos, soro mesmo. A gente tem que, digamos, diluir bem. Se eu não diluir muito bem, aquelas macroestruturas, aquelas pequenas partículas em si, que a gente microscopicamente só pode ser visualizadas, se eu faço a administração daquela medicação muito rápida, por sinal, eu posso causar, digamos, uma flebite química por conta do uso dos medicamentos. E nisso, eu posso acabar perdendo aquele acesso por conta de um cuidado, falta de cuidado na qual eu não fiz. Por isso, essas medicações em particular devem ser feitas, digamos, com muito cuidado e devem correr lentamente. Se eu estou vendo que é um antibiótico, se é um antiviral ou se, digamos, é um anti-inflamatório potente, tome cuidado quando você for fazer aquela medicação, porque ela é irritante. E sempre que for fazer medicação irritante, fazer ali a sanilização do acesso, que é muito importante. E agora falando um pouco de anti-inflamatórias, né? Porque eu já estava citando aqui anti-inflamatórias. E eu falei que na criança, os anti-inflamatórios em si é diferente da dosagem do adulto. Principalmente o dipirona. O nome do fármaco específico, a propriedade farmacológica da dipirona é o metamizol. Poucas pessoas falam é o nome dessa medicação. Normalmente a gente fala do nome genérico, que é dipirona. Qual é a função da dipirona? Antitérmica e analgésica. Efeito colateral e hipotensão. Muitas vezes no pronto-socorro, a gente faz doses elevadas de dipirona para o paciente que está lá com hipertensão gravíssima. Ou está, digamos, precisa baixar urgente. Síndromes hipertensivas avançadas, graves. Quando a gente vai atendendo pronto-socorro, a gente muitas vezes, além de fazer a associação de diuréticos, salbutamol, o que for ali possível, a gente faz a administração endovenosa de dipirona, porque a gente sabe que causa hipotensão. E isso acaba ajudando no paciente. Aí muitas das vezes, tipo, tá fazendo ali dipirona, mas só que ele tá sem dor. Muitas vezes o problema é a pressão. Então a gente utiliza muitas ampolas de dipirona para fazer, digamos, o efeito lá. O problema é que a dipirona, mesmo que ela seja uma medicação considerada assim simples, ela é hepatotóxica e nefrotóxica. Ou seja, precisa ter um cuidado, porque se eu passo da dosagem máxima, eu posso causar lesão, né, de órgão-alvo, né? Então, eu posso causar uma ira, eu posso causar um processo de espleno ou hepatomegalia. Então, eu devo ter um cuidado na administração dessas medicações. Porque do nada eu posso fazer uma hepatite ou uma cirrose química por conta disso. Não se deve ser administrado em crianças menores de 3 meses ou menores de 5 quilos, porque ela pode, digamos, como positivizar nefrotóxica e hepatotóxica, pode prejudicar o processo em si na criança. Por conta que ela pode passar barreira hematocefálica. Então, já tem esse processo de segurança que precisa ter um cuidado.
A administração em via exclusiva, não a dipirona, ela pode estar associada com outras medicações, por exemplo, um Buscopan composto, alguma coisa assim. Porém, se eu estiver fazendo dipirona e eu vou pegar sei lá, um antibiótico ou um antiviral, assim como venia ali, se eu faço na mesma via que se tiver, digamos, sei lá, com torneirinha, ou vai lá com outra via, esqueci o nome um Polifix, se tiver lá com Polifix, não faço tudo na mesma hora. Lembre-se, dipirona é complicado. Embora para ser simples, ela é complicada, porque eu posso causar evento adverso associado, ou inativar a propriedade de outro fármaco, ou potencializar o fármaco. Então, dipirona tem que ser feita somente de via exclusiva. Vai lá deixar correndo a dipirona, mesmo que eu tenha paciente com torneirinha Polifix, só deixa correr em uma via lá, a outra via não mexe. Corre a dipirona, espera um pouquinho, aí você vai fazer a outra medicação endovenosa ali para correr. Nunca faça no mesmo momento, porque eu posso causar muito evento adverso para o meu paciente. Aí a dose máxima em crianças é de 5 a 8 kg, 500 mg ao dia, 9 a 15 kg, 1000 mg ao dia, de 16 a 23 kg, 1500, 24 a 30 kg, 2000 mg, 31 a 45, 3000 mg e 46 a 53 kg, 3.500 mg. E um dos problemas da dipirona em excesso é a síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica. Por quê? Esse tipo de medicação, embora cause um efeito ali diante do rim e do fígado, se eu tenho, digamos, algum problema nesses dois sistemas, para poder, digamos, eliminar essa dipirona, para sair pela urina, o excesso da medicação em si, que no caso acaba causando uma intoxicação no meu corpo, ela tende a se acumular nos tecidos. O que acontece quando chega nos tecidos? Acaba inflamando e gerando esse processo inflamatório. A síndrome de Stevens-Johnson, principalmente na população geriátrica, faz o descolamento dos tecidos. A gente pode ter, digamos, hiperemia palpebral. Temos edemas, processos inflamatórios em si, erosões em mucosas e processos em si também de sangramentos, hemorragias assim, também internas. Ou seja, é importante controlar a dosagem de dipirona, porque muitas das vezes, se a gente passa desse limite, podemos gerar um problema secundário para o nosso paciente. Mas não só falando da dipirona, a gente tem que, digamos, ter um certo cuidado na questão do ajuste da dose. Como eu já tinha citado, se eu já tenho um paciente que já tem problema em um dos sistemas ou dois, insuficiência renal e hepática, desaconselha-se o uso de doses altas de dipirona, por conta que ali, até o processo de eliminação do produto do fármaco pela urina, ele vai ficar ainda rodeando pelo corpo. E muitas vezes uma dose que pode ter sido só, digamos, no limite, no corpo vai estar sentindo como se fosse uma superdosagem. Então, para tratamentos digamos, com o uso dessa medicação para esse tipo de população com insuficiência renal e hepática, esse é de curto prazo e reajuste de dose. A diluição para dipirona, no mínimo, para cada ampola com 20 ml de soro fisiológico ou soro glucosado. E a concentração máxima é de 50 mg por ml. Podemos também colocar em bags de 100, podemos colocar com bags de 500. Porém, o efeito não vai ser o mesmo. Mas o certo é de 20. O mínimo, pelos outros manuais que eu tinha falado lá, é 10. No mínimo, diluição de 10. Porém, para melhores questões de segurança, 20. Às vezes você vai ver lugares nas quais eles colocam a 100, outros de 500. 500 é exagero, né? 100 até eu posso entender, mas o certo por segurança, depois de práticas clínicas e estudos, é 20. Paracetamol ou acetaminofeno, que é o nome do componente da medicação,
É uma medicação parecida com a dipirona? Sim. Tem propriedade antitérmica e analgésica? Sim. Só que ela causa muitas complicações em específico. Entre a dipirona e o paracetamol é mais tóxico. E é muito utilizado tanto para a população pediátrica quanto na adulta. Nos Estados Unidos, a dipirona é proibida. Então, eles têm muito paracetamol. O que acontece? Tem muita cirrose, insuficiência hepática, hepatotoxicidade, processo, digamos, inflamatório hepático, que muitos dos pacientes que utilizam o acetaminofeno, eles ficam com uma intoxicação muito avançada. Tanto é que por conta disso, a gente tem até um antagonista. Ele tem uma característica peculiar. Porque, pensando nos Estados Unidos, a dipirona, ela é proibida. E o paracetamol, lá é, digamos, vendido em mercado, farmácia. Embora eles tenham a mesma função, a mesma propriedade antitérmica, analgésica, lá nos Estados Unidos, tem um composto de uma epidemia de processos hepáticos, cirroses hepáticas e insuficiências hepáticas relacionadas ao excesso de paracetamol. Tanto é que na literatura ganha uma notoriedade importante. Por conta de ser um processo crônico, embora muitas das pessoas, a população em si, não tenha esse conhecimento dessa medicação, como paracetamol e dipirona, eles são nefrotóxicos e nefrohepáticos, embora sejam medicações simples, essas são medicações nas quais elas causam muitos problemas em si, muitos eventos adversos. E ainda mais quando uma população, digamos, carece de informação, muitas vezes acaba tomando mais que a dose necessária. Para um adulto, eu só posso tomar uma dose máxima de 4 gramas por dia. Se eu tenho mais que essa dose, eu já posso ter um risco de hepatotoxicidade avançada. Se, digamos, eu tenho algum fator de risco de hepatotoxicidade, 3 gramas no máximo. Na criança, é 75 miligramas quilo por dia. Depois disso, eu posso ter problemas hepáticos muito avançados. Tanto é que o assunto ganhou tanta notoriedade, que a gente criou um antagonista para, digamos, reverter esse processo tóxico, que é o fluimucil. Paracetamol é muito tóxico a ponto de causar insuficiência hepática. Muitos pacientes acabam evoluindo com cirrose química, cirrose farmacológica, devido a, digamos, ao uso abusivo da medicação crônica. E, diante disso, acabam evoluindo para a fila de transplante por conta do uso concomitante de medicação. A diluição para o paracetamol, no mínimo, é 100 ml. Ali na dipirona, vocês viram que é somente 20 ml. Tem literatura que vocês vão ver que também é 10. Por exemplo, o manual da BCR lá fala que é 10 no mínimo. Mas só que 20 pelo menos favorece, digamos, um de segurança. Tem lugares que também pode ter 100. Mas 500, muitas das vezes pode até inativar a propriedade do fármaco. Paracetamol no mínimo é 100 ml, tá? Porém, digamos, no 500 eu acho que não tem tanta necessidade. Embora eu acho que não mexa um pouco da estrutura molecular do fármaco. Cetoprofeno, outro anti-inflamatório, na qual é importante para a nossa prática clínica do dia. Para umas dores que são um pouco mais assim moderadas, as graves em si, a gente usa muito o cetoprofeno. Ou, como posso dizer, o nome comercial mais sofisticado do que dele é o Profenit. Função anti-inflamatória não esteroidal e anti-reumático. Por isso que muitos dos pacientes que, digamos, têm uma lesão mais crônica, tem reumatismo, utiliza muito o Profenit, por conta que ele é potente. Porém, não deve ser administrado em menores de 15 anos. Se caso for, digamos, administrar nesse tipo de perfil, ele pode ser administrado tanto na via endovenosa quanto a intramuscular. Porém, por conta de ser muito potente, o efeito colateral é dispepsia. Aí a dose máxima
do Profenid é 300 miligramas ao dia. Depois disso, ele acaba fazendo uma nefrotoxicidade muito potente. A reconstituição dele a cada frasco com 5 ml de soro fisiológico. Às vezes pode também ter a diluição em si com água destilada, né? Dependendo do fabricante, mas um certo é solução fisiológica. Para diluição de cada frasco, eu tenho que colocar de 100 a 150 ml de soro fisiológico ou soro glicosado. Porém, o mais comum é diluído em 250 ml, devido ao risco moderado de flebite. Lembra de uma observação que eu fiz de moléculas em si, de flebite química? Profenid é um deles. Porque no questão de diluição, se a gente não faz uma diluição adequada do fármaco, ele tem aquelas moléculas. Aquelas moléculas chegando na túnica em si da rede venosa, chegando na parede do vaso, ela inflama. Então muitas das vezes eu acabo perdendo acesso por conta de uma falta de diluição, do cuidado ali adequado. Então, Profenid, pensou em Profenid, 100 a 150 ml ou um sorinho de 250 e sempre deixar correndo lentamente. Risco moderado a alto para desenvolver uma flebite naquele local. Não queremos causar desconforto ou um problema para o nosso paciente. Corticoide ou dexametasona, né, da casa dos corticoides. Temos aqui a dexametasona, função anti-inflamatória, hormonal, corticoide, antiemético e até imunossupressor. Quando a gente fala de grávidas, pessoas que estão chegando em situação passando pelo porpério, mais paciente que tem gravidez confirmada não pode tomar dexametasona, por conta que, além de ser uma população, digamos, de imunocomprometida, por ser imunossupressor, eu posso, digamos, causar a ocorrência de infecções oportunistas para meu paciente, para minha paciente, principalmente em mulheres grávidas. Então, a partir do momento que eu vejo que a mulher ela diz estar grávida e está lá prescrito dexametasona, tem que suspender aquela medicação. Outra situação que a gente usa muito na dexametasona, quando a gente pensa em quimioterapia, paciente oncológico, muitas vezes a gente faz uso dela concomitante, corriqueiramente, para prevenir o processo de anafilaxia antes, para, digamos, profilaxia, para processo anafilático de quimioterapia. A partir do momento que eu tenho um paciente que está tomando quimioterapia, muitas das vezes ele usa a dexametasona para fazer uma profilaxia dos efeitos colaterais da quimioterapia. Como qualquer medicação, quimioterapia ela pode, digamos, gerar processos alérgicos, e um dos piores é a reação anafilática. A partir do momento que eu vejo um paciente que ele está, digamos, com congestão nasal, está com plurido, está com, digamos, saindo secreção e assim, está com pigarro, alguma coisa assim, com dispneia, está com hiperemia ou periorbital ocular. Se o paciente apresentar esses sintomas, eu tenho que diminuir a velocidade da infusão. Porque se eu manter ali, por ser sinais de reação alérgica, eu corro o risco do paciente desenvolver anafilaxia. E o paciente oncológico ele precisa daquela quimioterapia. O que eu posso fazer? Diminuir o volume para poder, digamos, aumentar o tempo de infusão para o corpo poder, digamos, aguentar e diminuir as reações ali alérgicas do nosso paciente. Nesse caso, a dexametasona é utilizada para prevenir esses efeitos colaterais. Por isso que ela é muito utilizada concomitantemente nesses pacientes oncológicos. O preparo de diluição no meio é de 50 a 100 ml. Um efeito colateral muito esperado da dexametasona, por ser um hormônio do corticoide, ela acaba fazendo retenção de líquidos e aumenta a resistência glicêmica e problemas com humor. Então, muitos dos pacientes que fazem, digamos, uso concomitante de corticoides como dexametasona por muito tempo, acaba apresentando esses problemas.
A partir do momento que eu sei que o paciente está tomando dexametasona e, digamos, ele está muito tempo ali internado, eu automaticamente tenho que fazer, digamos, o teste de glicemia capilar concomitante. Eu tenho que fazer o teste de glicemia capilar rotineiramente. Por conta que, se o paciente está usando por muito tempo, muitas das vezes ele pode acabar desenvolvendo diabetes. Ela possui compatibilidade medicamentosa com ondansetron e gazicetrona. Ou seja, a partir do momento que eu tenho dexametasona, eu posso, digamos, fazer na mesma bag em si, ondansetron e gazicetrona. Então, de boa. Deve ser administrado o mais lento possível e possui uma estabilidade de 24 horas após a diluição. E outro aspecto é que muitas das vezes se a gente administra em algumas populações específicas imunocomprometidas ou tem, digamos, algum problema concomitante na região genital, elas podem acabar causando prurido local. Então, muitas vezes, em situações que do nada você está correndo dexametasona endovenosa, do nada vai ter, digamos, um prurido, uma ardência local na região genital, logo depois. Ou durante a infusão, pode muitas vezes acabar acontecendo. Tá, prednisona e prednisolona. O que tem? Também são corticoides. Função: anti-inflamatório, hormonal, corticoide e imunossupressor. Muito utilizado na pediatria, principalmente em crianças maiores de 10 anos, muito utilizado. O que acontece? A prednisolona é a mesma coisa que o prednisolona. Prednisona é a mesma coisa que a prednisolona. O que difere uma da outra? É que uma é antes de passar pelo fígado em si para ele ser sintetizado e transformado em prednisolona, e a outra é pós-fígado depois de ser sintetizado. O que acontece? Se eu tenho um paciente que ele está com processos de problemas hepáticos, para não sobrecarregar o fígado dele, eu já vou com prednisolona. Mas a partir do momento que eu tenho um fígado saudável, eu uso a prednisona. Confundir um com o outro. E aí o médico acaba prescrevendo, achando que é o certo para o nosso paciente, mas não. A dosagem no mínimo é de 0,14 a 2 mg por quilo do peso por dia, ou de 4 a 60 gramas por metro quadrado de superfície corporal. Mas quem faz esse cálculo é o médico, tá vendo? E a administração de 3 a 4 vezes por dia. Não passar mais do que isso, porque aí eu posso fazer uma super dosagem. Como qualquer corticoide em si pode ter alterações glicêmicas, eu posso ter, digamos, alterações de humor, e podemos também ter, digamos, a função de imunossupressão nesse local. Betametasona. O que é mais conhecido como somente uma pomada potente para processo inflamatório. Também temos a medicação endovenosa, entrou pela Anvisa no ano passado. E também em reação a isso, né, dessa atualização, ela tem a função de antialérgica, anti-inflamatória, antiemótica e um corticoide. E a dose máxima no adulto é de 8 mg por dia, enquanto a pediátrica é 5 mg por dia. Porém, tem uma certa especificação que somente crianças acima de 20 kg podem tomar isso. Menor que isso, por ser, digamos, uma função imunossupressora, hepatotóxica e nefrotóxica muito potente, então a gente tem que ter um cuidado com a questão do peso. Efeito colateral: betametasona causa insônia e ansiedade. Ou seja, muitos desses pacientes, quando tomam essa medicação em si, por conta de um processo para dor, reumatismo ou somente para alergia, deve-se tomar essa medicação somente no dia, porque quando administra de noite, o paciente muitas das vezes tem esse processo de insônia que pode comprometer o seu ciclo de sono. O preparo e a diluição, o produto já vem pronto. Normalmente ou vem 20 ml ou 100 ml, muitas vezes mandado pelo próprio laboratório ou pelo distribuidor ali do fármaco em si, quando o hospital compra. E deve ser administrado o mais lento possível, porque possui uma estabilidade de 24 horas. E deve ser administrado o mais lento possível,
Por conta que se a gente administrar muito rápido, fazendo em bolos, nosso paciente pode também, como ser um corticoide importante, pode, digamos, causar também um efeito prurido genital. E possui uma estabilidade de 24 horas após a diluição. Tramal, uma medicação muito utilizada, é um analgésico opiáceo, ou seja, dos narcóticos, os opioides. Ele é mais indicado para dores mais moderadas e severas. Não é recomendado para adolescentes menores de 16 anos, ou seja, criança melhor não tomar. Dose máxima do adulto é 400 mg ao dia e necessita de reajuste para paciente que é hepatopata ou tem problemas renais. Esse tipo de paciente só tem, digamos, no máximo 50 mg por a cada 12 horas ou menos que essa dosagem, dependendo do grau de severidade em si ou, digamos, da insuficiência local do nosso paciente. O efeito colateral mais esperado é náusea. Se eu administro um tramal muito forte, ele causa náusea. Como qualquer opiáceo, ele causa constipação, obstrução intestinal e intoxicação. E devido a ser um opiáceo, ele também pode causar muitas vezes intoxicações exógenas, devido a levar paciente com insuficiência respiratória. Por ser um opiáceo, os opiáceos ele tem forte propriedade na região do bulbo. A região do bulbo lá é responsável pela, digamos, a frequência respiratória, o centro do controle respiratório. Por conta dessa intoxicação, muitas vezes ele pode deprimir o meu sistema nervoso e muitas vezes acaba gerando uma insuficiência respiratória se tiver, digamos, hiperdosagens exageradas de opiáceo. O preparo e a diluição em si, no mínimo é de 50 em 30 ou 60 minutos, e após a diluição do fármaco eu tenho um tempo de estabilidade de 24 horas. Detalhe, via exclusiva, eu não posso fazer o opiáceo junto com outra medicação, porque eu posso ter potencialização do efeito ou inativação da propriedade molecular de outro. E morfina, a mais temida, mais utilizada em si também, tanto pediatria, na criança, no adulto, na geriatria. Função, analgésico e sedativo. Sim, morfina tem propriedade sedativa também. E ela é mais para utilizada em dores fortes e pacientes crônicos para tratamento de conforto, quando se trata de pacientes em estado terminal. O efeito colateral mais previsível é a constipação, obstrução intestinal e intoxicações exógenas severas de insuficiência respiratória. A dose recomendada para pediatria é de 10 a 60 microgramas quilo-hora, e o preparo e a diluição dessas medicações devem ser feitas ou em soro glicosado, soro fisiológico, tanto de 5 ou de 10, para concentrações de 0 a 1 mg por ml. Pode ser administrados em bolos de 2,5 a 5 ml de 4 em 4 horas. E as infusões contínuas podem ser administradas de 5 a 35 gramas por hora, quando a gente fala de paciente acima de 70 quilos. A morfina deve ser administrada de forma lenta, com essa especificidade de 15 mg em 3 minutos. E por ser, digamos, muito forte, sendo que, tipo, nos Estados Unidos, os opiáceos são as principais causas de parada cardíaca e respiratória em jovens. Tanto é que foi desenvolvida uma tecnologia de uma outra medicação para reverter os efeitos da morfina. Principal antagonista, naloxona. Tanto é que ela é importante para nós no questão de urgências e emergências de intoxicações exógenas. Tanto é que essa medicação está dentro do carrinho de parada. Quando a gente vai pensar em, digamos, principais causas de parada, quando a gente pensa de 5Hs e 5Ts, ela está muito associada, digamos, a esses ritmos de parada. Porque quando a gente tem um dos T's, é tóxicos. E um dos tóxicos que causam, digamos, parada cardíaca é os opiáceos. Por isso que a importância da naloxona dentro do carrinho de parada.
Para administração em si de injeção intravenosa lenta, diluir com água destilada ou soro, né? A concentração final vai ser de 1 a 2 mg por ml. Solução analgésica venosa padronizada, morfina de 10 mg ml, uma ampola, né? Diluída para uma quantidade suficiente para 100 ml de soro fisiológico. Quando a gente tem aqueles pacientes que são paliativos, eles precisam estar ligando numa solução de 100 dentro de uma bomba de difusão e deve ser controlada. Na política pública de cuidados paliativos, no estado terminal é recomendado 4 ml a hora. E o paciente com insuficiência renal administrado de 10 a 50 mg por minuto. A estabilidade é de 7 dias quando refrigerada, porém o medicamento deve ser utilizado em até 48 horas, devido ao risco de estabilidade microbiológica. A partir do momento que eu tenho a abertura da ampola, eu não posso, digamos, deixar por muito tempo, porque senão eu já acabo perdendo aquela medicação. A questão da conversão, né? Eu tô falando de miligrama para grama, miligrama, micrograma. Quando eu falo de grama para miligrama, 1 grama tem 1000 miligramas. Mil. E 1 miligrama tem 1000 microgramas. Ou seja, a proporção aqui. Vezes 1000, vezes 1000, vezes 1000. Entenderam? Eu espero que tenham entendido aqui a questão da aula. Muito obrigado para quem eu consigo acompanhar até aqui. Eu espero que tenha, digamos, puxado alguns temas assim importantes para vocês, que tenham aprendido alguma coisa. Mas qualquer coisa, deixa aqui nos comentários o que você achou da aula. Eu espero que, digamos, você tenha deixado seu like, compartilhado, comentado e se inscrevido no canal. Um beijo e muito obrigado. Até uma próxima.